Oi, pessoal. Agora eu tô aqui para falar sobre as respostas, algumas respostas que a Marlene deu depois do 610 em uma entrevista que nós vimos no Wattpad. Claro, ela não respondeu todas as perguntas que ficaram sem respostas na série. E quando nós dissemos lá no outro vídeo, no quarto vídeo, que ela respondeu bem, Marlene responde as perguntas bem ao seu jeito, bem a Marlene, é porque ela simplesmente responde, fala o que aconteceu, quem fez o que, sem encerrar a trama completa ou explicar o motivo da pessoa ter feito o que fez. Vocês vão entender quando eu começar a comentar as respostas. Então vamos lá. Primeiro, quando questionada quem matou Ian, morte de Ian, finale da primeira temporada, Marlene responde: o Ian se matou. Sinceramente, gente, quem imaginava que o Ian tinha se matado? Sempre que a gente falou da morte do Ian, a gente falou que aquele suicídio foi forjado, que alguém matou o Ian e escreveu aquela carta para fingir que o Ian tinha se matado. No fim das contas, vem Marlene e fala: o Ian se matou. Porém, o Ian deixou uma carta, né? A carta suicida, escrita com a letra T. Quem escreveu essa carta? Mona. Mona como Way. Tá. Que Ei tinha envolvimento nessa morte, a gente já desconfiava. Por quê? Porque depois que o Ian morreu, a Emily recebeu uma mensagem de Ei falando para ela prestar atenção no que estava escrito na carta, tal. Daí a Emily começou a ver as mensagens que elas tinham recebido de Ei, e ela concluiu que a carta suicida do Ian foi escrita com trechos, foi escrita com mensagens de Ei. A carta é composta por mensagens de Ei, que as meninas receberam durante a primeira temporada, de mensagens enviadas por Ei. Ok. Também porque a gente desconfiava que Ei tinha envolvimento nessa morte, porque quando a Melissa, o Rain, as meninas encontram o Ian morto, com um tiro na cabeça, aparece uma tábua ali naquela casinha que ele tá, com uma marca de uma ferradura. E a Spencer tinha pego ela encontrou o anel de noivado da Melissa, foi até a loja de penhor e quando ela foi receber o dinheiro em troca do anel de noivado, o cara da loja entregou para ela uma ferradura. Daí quando o Ian aparece morto, na tábua da casinha aparece a marca da ferradura. Então já era previsível que Ei estivesse envolvido nessa morte. Então, aquilo que a Alison falou no 324, que foi ela que empurrou o Ian na torre, é verdade. A Alison, o que ela fala no 324? Que ela empurrou o Ian na torre e que ela ficou escondida atrás da igreja e viu o Ian saindo com vida da igreja. E a gente sempre questionou, tipo, a Alison, quando ela visita a Hannah no hospital, ela fala que ela não podia se arriscar. Isso é a primeira temporada, gente. A Alison fala que não podia se arriscar, que ela não podia correr o risco de ser vista por alguém, porque todo mundo achava que ela estava morta. E ela vai lá, encontra com o Ian na torre. O Ian olha para a pessoa que está de Rude, porque até então a gente não sabia que era a Alison, foi só ficar sabendo no 424. Fala: ah, é você. A Alison fala que ela empurrou o Ian não morreu. Ela ficou escondida atrás da igreja, viu o Ian saindo com vida e só. Pronto.
Ela viu o Ian saindo e não fez nada. Então a gente sempre questionou se a Alison era tão preocupada assim em que ninguém visse que ela estava viva. Como assim que ela deixa o Ian sair da igreja com vida depois de ter visto ela viva e não faz nada? A gente achou muito estranho isso, a Alison não ter feito nada. Nós acusamos a Alison de estar envolvida na morte do Ian. E acaba que o Ian se mata. Por quê? Marlene disse, o Ian se matou, mas a Mona escreveu a carta. Gente, simplesmente isso não faz o menor sentido. Por que o Ian se matou? Se o Ian sai da igreja, vai para aquela casinha lá, pede ajuda da Melissa, a Melissa pede ajuda pro Rain, vira toda aquela confusão. Ei, manda mensagem pra Emily, falando, presta atenção na carta suicida, tal. Aparece a ferradura e tudo isso. No fim das contas, o Ian se mata. O Ian se mata por quê? Por que o Ian se matou? Precisamos de uma explicação. Porque essa história do Ian foi essa morte do Ian foi uma coisa que nós fizemos tantas especulações, envolvemos tantas pessoas, que a gente, na última especulação que a gente fez sobre a morte do Ian, quem estava envolvido? Melissa, Alison, Jenna, Garrett, Mona e Jason. Nós demos um jeito de colocar todas essas pessoas juntas em ter o interesse de ver o Ian morto. No fim das contas, o Ian se matou. Ele se matou por quê? Da onde que o Ian tirou aquela arma, gente? Se ele pediu ajuda pra Melissa, que pediu ajuda pro Rain, com os medicamentos e tal, a Melissa não ajudou porque ela quis. Ela ajudou porque, de alguma maneira, o Ian falou pra ela que ele estava vivo, que ele precisava de ajuda, que ele estava ferido pelo acidente ali na igreja. E no fim o Ian se mata. Sem mais nem menos, Marlene fala que o Ian se matou sem explicar. Porém, a Mona escreveu a carta suicida. Isso não faz nenhum sentido. Por isso que nós dissemos. Marlene respondeu a lá Marlene. Simplesmente responde e pronto. Também falar que Marlene respondeu as perguntas a lá Marlene quer dizer que essas tramas, acredito que dificilmente vão voltar à série. Dificilmente vão falar sobre isso. Porque se quando essas tramas tiveram a oportunidade de serem esclarecidas e não foram esclarecidas por completo, acredito que após uma passagem de 5 anos, ninguém vai nem lembrar da existência dessas pessoas. Então, tá aí uma pergunta. O Ian se matou. Se matou por quê? Não seria melhor falar que matou Ian? Faria muito mais sentido, né? Principalmente porque se a Mona escreveu a carta e depois mandou mensagem pra Emily e tal, faria muito mais sentido falar que matou o Ian do que o Ian se matar por vontade própria. Faz o menor sentido. Ok. Segundo, Marlene fala sobre o Halloween da terceira temporada, 3/13, a Trem Fantasma. Aquela festa no GT. Primeiro, uma coisa que não é novidade, que foi o Wilden que matou o Garrett. Ok. Isso já era previsível e a Mona confirma isso no 4/9, quando ela se entrega pra polícia inventando que foi ela que matou o Wilden. Ela fala que o Wilden matou o Garrett. Tá. Daí, Marlene fala que foi o Wilden que encaixotou a área. Em relação a ser o Wilden que encaixotou a área, ou a outra rainha, que segundo a Mona era a Melissa, e o que a Melissa deu a entender também que era ela, qual o motivo da área ter sido encaixotada? Por que a gente questiona qual o motivo? Porque, segundo a Mona, o Wilden não fazia parte do time,
ela explica lá no 4.9, quando ela conversa com um policial, qual era a relação que ela tinha com o Wilden. A Melissa, no 4.3 ou no 4.4, quando ela tem aquela discussão com a Spencer lá perto do ateliê do Hector, ela fala que ela tinha medo do Wilden, não sei o que ela foi pro trem sem saber exatamente. O Wilden falou uma coisa, depois fez outra. Mas de qualquer maneira, por que a Arya foi encaixotada? Se Ei não era nenhuma das rainhas, por que a Arya foi encaixotada? Aí, não bastasse a Arya ter sido encaixotada, duas pessoas tentaram empurrar a caixa para fora do trem. Era um homem e uma mulher, porque a gente escuta a voz no 3.13 de um homem e uma mulher querendo empurrar a caixa. Daí a Arya consegue tirar a fita lá que ela tá amarrada e ferir o homem com a chave de fenda. Nisso as meninas chegam, ou não é por causa, sei lá, talvez seja porque a pessoa, o rapaz foi ferido, desiste de empurrar a caixa, ou ele talvez percebam que as meninas estão chegando e sai de lá. O que deu a entender que uma das pessoas que tentou empurrar a caixa era o Jason. Por quê? No 3.14, o Jason aparece conversando com a Mona na varanda, no final do episódio, e ele levanta a camiseta e mostra um ferimento no abdômen que condiz com o golpe da chave de fenda da Arya. Foi confirmado que o Jason era a pessoa que tentou empurrar a caixa? Não. Quem era a mulher que estava com o Jason? A gente não sabe. Então, por conta do ferimento na barriga e por a gente ter ouvido uma voz masculina e uma feminina, o Jason ficou como a pessoa que tentou empurrar a caixa. O Jason tinha interesse em querer o Garrett morto? Sim. Por quê? O Garrett começou a Trezar preso, acusado de ser o assassino da Alicent, acusado de ser o assassino da Maya. E quando ele foi solto, ele vai lá conversar com a Spencer, no próprio 3.13, para se explicar. Daí o Toby chega lá, interrompe a conversa. No GT, o Garrett conta parte da história, fala que vai falar para a Spencer: vou te contar tudo o que aconteceu naquela noite, na noite do celeiro. Mas você tem que prometer que você nunca mais não vai atrás de mim, porque eu vou deixar a cidade e tal. Mas o Garrett não consegue terminar a história e Garrett morre. Aparece na caixa com a Arya. Depois a gente vê no 14 o Jason com ferimento na barriga. Depois, no episódio do elevador, quando o Jason tá com a Emily, ele fala que ele se aproximou da Mona por interesse, para saber o que tinha acontecido com a Alicent. Enfim, não é explicado. Tudo bem que a Marlene agora chega e fala: tá, Wilden matou Garrett, ok, não é novidade. Wilden encaixotou a Arya, também não é novidade, porque se o Wilden tava de rainha, foi a rainha, a gente viu que uma das rainhas colocou a droga lá na bebida da Arya. Ok, também não é nenhuma novidade. Mas assim, por quê? O que ele queria, já que ele não fazia parte do time? O que ele queria encaixotando a Arya junto com o Garrett? O que a Arya fez pra ser encaixotada? Será que foi alguma condição que o time impôs pro Wilden? A gente te ajuda, mas você tem que fazer alguma coisa com uma das meninas. O que é? Qual foi a justificativa disso? Mas ele não responde. Apenas que foi o Wilden que encaixotou a Arya. Fica a dúvida. Terceiro, a Shanna que estava no telhado em Nova York e atirou no Ezra. Isso a gente já tinha num dos posts do 5.1, a gente falou que era a Shanna sim que tinha atirado no Ezra. E especulamos o motivo de ser ela ali de rude e ela ter atirado no Ezra. O motivo que a gente achou era que a Shanna estava tramando com a Alicent e tal, mas Marlene simplesmente diz que foi a Shanna que atirou no Ezra. Então a Shanna
como ela também colocou fogo na pousada, ela morreu pagando de louca, sendo louca, porque qual a justificativa para a Shanna ter feito aquilo? Porque a Shanna fala que era amiga da Alison desde criancinha. A Alison, quando a Shanna aparece lá no teatro, fala quem que fez você se virar contra mim foi a Jenna. Então elas realmente eram amigas, elas se conheciam. Mas assim, a Shanna foi lá e colocou fogo na pousada por quê? Porque a Melissa fala que mandou a Jenna e a Shanna na pousada para ver se as meninas estavam seguras, para confirmar se a Alison estava viva e tal. De repente, a Shanna aparece em Nova York, atira no Ezra, daí aparece um teatro querendo matar a Alison, falando que a Jenna vai ter a vida que ela tanto queria. Por quê? A Shanna é louca? Qual foi o papel da Shanna nessa história? Foi aquilo que a gente falou, que a Shanna, depois que ela foi atacada, quando ela foi contar pra Emily, lá na casa da Emily, que ela é atacada no carro, lembram? Que ela joga o celular, que a Alison liga pra ela, que a Alison tá no ônibus, sem dinheiro, sem desamparada. Fala pra Shanna, me ajuda. A Shanna joga o telefone pra fora do carro e depois que ela é atacada por, teoricamente, Ei, daí nós temos várias especulações que a Shanna aí percebeu que a Alison prestava e tal, mas ela continuou fingindo de amigos da Alison, fazendo a falciana, e que em Nova York ela se rebela e resolve acertar as contas com a Alison. Ok, mas assim, por que ela pôs fogo na pousada? O que explica isso? Se a Shanna se revoltou contra a Alison, isso ficou claro no 5-1. O motivo não convenceu, porque ela fala uma coisa sem pé nem cabeça sobre a Jenna. E agora a Marlene fala, foi a Shanna que atirou no Ezra. Ok, isso não, pra gente não é novidade. Mas qual o motivo? Shanna não era Ei. Então a Shanna é o quê? Louca? Ela quis fazer justiça por quem? Isso aí é o quê? Uma história mal contada? É uma coisa que a Marlene simplesmente fala, foi ela e pronto. Que era uma mulher que estava ali no telhado, dava pra saber por quê. Quando o Rude pula do prédio pro outro, dá pra ouvir um grito feminino. Isso a gente fala num dos posts. E se a Shanna, tudo bem. Mas por quê? Se de repente ela se revolta contra a Alison. Tirou no Ezra, por quê? Ali em Nova York, dá até pra falar, fazer... A gente falou que era um plano da Alison com a Shanna. Ok, mas a Shanna colocar fogo na pousada, qual é o motivo? Mas ele não explica. Aliás, nem cita, né, a pousada. Daí, o que Marlene fala? Coisas que Cici fez como Ei. Foi a Cici que aprontou com o Jason no elevador, no 3/18. Ok. Essas situações, algumas situações que a Marlene fala que foi a Cici agindo como Ei, são iguais às situações da primeira e segunda temporada em que a Mona agiu como Ei, e que só depois que a Mona se revelou, revendo os episódios, tá na cara que era a Mona. Por exemplo, várias vezes a Mona tá conversando com alguma das meninas e quando ela sai, as meninas recebem uma mensagem no telefone falando que acabou de acontecer. Tem uma vez que a Hannah e a Mona discutem e a Hannah entra no banheiro e se tranca numa cabine e começa a chorar. Daí quando ela sai, a pia, todas as torneiras da pia estão abertas, transbordando assim, e tem um barquinho e uma mensagem de Ei. Acho que isso foi na época do Lucas, que ele deu aquele surto no lago e tal. Só para citar uma das situações, uma das inúmeras situações em que a Mona tava ali com as meninas, assim que ela sai, as meninas recebem uma mensagem de Ei. E que depois que a Mona se revela, revendo os episódios, tava na cara. Então, a Cici ter amado com Jason no elevador, antes de acontecer o incidente no elevador, a Emily e o Jason chegam na casa dos Dee e veem a escada da varanda cheia de garrafas. Tem várias garrafas de bebida. Ali
fazendo uma provocação pro Jason, que a gente sabia que ele tinha problema com álcool e drogas, no verão lá que a Alison morreu. Enquanto isso, alguém espia, a hora que o Jason e a Emily chegam na varanda, alguém tá espiando pelas árvores ali, a chegada dos dois. Enquanto isso acontece, a Cici tinha chamado a Arya para tirar umas fotos para ela da loja da diva, porque a Cici fala que o fotógrafo furou com ela e ela sabia que a Arya trabalhava com aquela fotógrafa, que era a Laurel, né? Que aliás a Arya nunca trabalhou, né? A gente adora esse episódio dessa história da Arya com a Laurel. Mas a Cici liga pra Arya, fala: você pode vir aqui tirar umas fotos? A Arya vai com o irmão do Ezra, o Weasley. E de repente a Cici fala: eu vou sair pra pegar comida pra vocês e tal. E daí a Cici liga pra Arya e fala: aconteceu um problema com o meu carro e tal. E a gente vê que não aconteceu nada com o carro da Cici, porque a Cici tá ali dentro do carro enquanto ela liga pra Arya. Aí então tá uma cena que, após a Cici revelar como Ei, fica na cara que era a Cici aprontando, que foi a Cici que pôs as garrafas, foi a Cici que aprontou no elevador. A Cici fala no 610 que foi ela que entrou com o carro na casa da Emily, na 4A. A Marlene confirma, foi a Cici mesmo. Foi a Cici que explodiu a casa dos Kavanagh, do Toby, no 5-5, no Miss Me. Foi a Cici que matou a Mona. Isso a gente também, um dos posts, se eu não me engano, não sei se foi recap da quinta temporada ou se foi nos 5 anos de PLL, que a gente comentou que foi Charles que tinha matado a Mona, que é aquela pessoa que entra no quarto, que aparece um cabelo loiro e a Mona se espanta. Quem foi a pessoa que matou a Mona? Foi Charles. Inclusive, só fazer um parênteses aqui, que no 610, aquela hora que aparecem o Sr. D e o Jason no chão, lá do Hadley, a Mona fala: eu entendo o que está acontecendo com eles, a Cici fez o mesmo comigo. É a explicação para a cena da Mona no porta-mala do carro, no 512, Mota. Que a Mona fala que a Cici tem alguma coisa ali, alguma coisa que ela, pelo visto, que ela injeta, que faz com que as pessoas fiquem paralisadas, não consigam falar, mas elas conseguem ouvir. Então foi por isso que a Mona apareceu morta no 512. Que a Cici fez isso com ela, do mesmo jeito que ela fez com Jason e com o Sr. D no 610. Foi a Cici que bateu na cabeça da Jenna e jogou ela no lago no 4-9, quando tem a Pigskin faz a festa surpresa para Emily. A Jenna é encontrada inconsciente no lago. Foi a Cici que atingiu a Jenna. Inclusive, depois desse incidente com a Jenna no hospital, a Spencer chega e confronta a Shanna e fala assim: a gente precisa saber de quem que a Jenna tem tanto medo. A Shanna fala: Cici Drake. Mas como na 4A a gente falou que a Cici era a suspeita número 1 de tudo, falar da Cici, né, era o mais óbvio para fazer a Cici mais suspeita ainda. E falar que a Jenna tinha medo de alguém, pra gente era a mesma coisa que falar desde quando Jenna, Melissa e até a Cici, antes de ser revelado, elas tinham medo de alguém. Aí tá mais uma evidência de que a Cici era a e a Jenna tinha medo dela. Depois, no 3-11, que a Spencer e a Hannah vão ajudar a Cici lá na Diva, que a Spencer tá no provador e de repente um monte de cobra aparece. Quem que colocou essas cobras lá? Cici. No 4:23, no final do episódio, aparece um Rude colocando ossos no espatilho de um vestido. Desculpa, no final do 4:22 aparece essa cena.
Dom Rude colocando ossos no espartilho do vestido. E no 423 a Spencer tá sufocada ali, perdendo ar. Na hora que ela tira o espartilho, tem vários dedos humanos. Quem colocou esses dedos, esses ossos no espartilho da Spencer? Cici. Aí vem uma questão que a Marlene respondeu. Afinal, 5B. Quem estava no barril? Lembra do barril, gente? Mona no barril. Porque tinha alguém no barril. Todo um away para que era aquele barril, que era, quem que tava naquele barril. A Tânia, inclusive, foi uma das coisas. Ela ameaçou o Toby, ela pôs o dedo na cara do Toby, falando assim: você não devia ficar de fofoca com a sua namorada e as amigas dela, que nós encontramos sangue da Alison na tampa do barril e que dependendo do que estiver no barril, nós vamos começar a investigar quem foi cúmplice da Alison na morte da Mona, e a sua namorada e as amigas dela são as primeiras suspeitas. Tá. Então o que a Marlene respondeu? Afinal, quem estava no barril? Uma pessoa qualquer. Que a Marlene fala que a Cici pegou numa escola de medicina, uma faculdade de medicina. Foi assim como ela arrumou esse cadáver para colocar no barril. Foi dessa maneira que ela arrumou os ossos para colocar no vestido da Spencer. Até aí tudo bem. Assim, uma pessoa qualquer, um cadáver. Mas assim, lembra a Tânia falou que tinha sangue da Alison na tampa do barril? Como é que esse sangue foi parar lá? Marlene não explica. Como é que o sangue da Alison foi parar na tampa do barril? Queremos saber. Como é que isso foi parar lá? Ela não explica. Falar que a Cici pegou um cadáver numa faculdade de medicina, ok. Mas que como o sangue da Alison foi parar na tampa do barril, nós queremos saber. Também foi a Cici que colocou aquela mensagem nos dentes da Hannah, no começo da 4B. E o que mais? Sim. Que foi a Cici que enterrou a senhora Dee. No 610, a Cici fala que antes de ir para Nova York, ela foi se despedir da senhora Dee, ela encontrou a senhora Dee morta. Então a senhora Dee foi assassinada. Uma coisa que a gente falou que não sabia. Talvez a senhora Dee tivesse morrido, simplesmente porque ela confundiu os remédios, mas não. Alguém trocou os remédios da senhora Dee, como é falado no começo da 5A, e a senhora Dee morreu. Daí a Cici encontra a senhora Dee morta lá no quintal e enterra. A Cici enterrou a senhora Dee. Tá bom, gente. Mas assim, quem enterrou? A Cici enterrar a senhora Dee é o de menos de uma coisa assim. Por que a Cici fez isso? Por que ela enterrou a mãe? Pra que ela fez isso? Tipo, enterrar. Pra que ela enterrou a mãe? Sendo que o que realmente interessa foi quem trocou os remédios. E nisso, assim, a Marlene encerra as respostas. E lembram que a senhora Dee escreve um e-mail que ela não chega a mandar, falando não posso mais te acobetar e tal. Para quem que era esse e-mail? Tanto que a Ashley fala, depois que ela viu um e-mail que a senhora Dee chegou a escrever, mas não enviou, era esse e-mail. Para quem que era o e-mail? Quem que a senhora Dee estava acobertando? Será que era a Cici? Eu acho que era, porque a senhora Dee não compra as roupas que a Ashley pega na sacola, depois a Cici aparece usando na delegacia. Ela estava encomendando a Cici por quê? Não sei. Mas, para quem que era esse e-mail? Que ela estava encomendando a Cici, então, por ela ter ajudado a Cici, comprado as roupas. Durante o evento lá das noivas, ela coloca uma sacola. Alguém de Rude vem, pega a sacola e
mas Spencer vai atrás, né, bem um pouquinho alterado na floresta, dá a entender que essa pessoa é a Cissy. Então, quem que era a pessoa que a senhora Dee estava cobertando? A gente não sabe. Marlene não respondeu, apesar de ter falado que foi a Cissy que enterrou a mãe. Qual o sentido disso? Não vi sentido nenhum. Mas tudo bem. Então, foram essas respostas que a Marlene deu. Não foram respondidas na série. Acredito que esses assuntos não serão mais abordados na série, porque já tiveram a oportunidade de serem encerrados e não foram. Por exemplo, da Shanna, falou muito da Shanna, da morte da Shanna, até o 5.2, 5.3, 5.4, depois esqueceram da Shanna. Esse negócio da rainha, quando a Mona, antes da Mona falar no 4.1 que eram duas rainhas, a Melissa também falar que eram duas rainhas. Na 3B, as meninas ficam, vamos lá na loja, a Big Skin fala com a Shanna, eu posso ir para ver os registros dos clientes, pra gente saber quem foi. Ela não fala para quê, mas assim, para ajudar as meninas, para saber quem comprou a fantasia de rainha, tal. Isso foi esquecido na própria na 3B. Essas respostas não foram dadas quando deveriam ser dadas, foram dadas pela Marlene fora da série. Então, dificilmente acredito que esses assuntos voltarão a ser mencionados. Principalmente porque 5 anos depois, né? Se eles não lembraram disso nem quando estava acontecendo, eles não vão lembrar 5 anos depois. Então, nesse vídeo, comentei apenas sobre as respostas que a Marlene deu, algumas questões que não foram esclarecidas na série. E posso dizer assim que os comentários sobre os 6, 10 meio que se encerram aqui. Porque os 6, 10 dão... os 6, 10, desculpa. Além das respostas, tudo aquilo que nós falamos ao longo desses 5 vídeos, tem mais coisas, né, para ser falado. Percepções sobre a série e algumas questões que no primeiro vídeo, quando eu comentei sobre a Cissy Serei, das respostas que ela deu, que pareciam ser respostas definitivas que encerravam o assunto ali. Algumas respostas, sim, são definitivas. Tipo, Cissy é Charles, Charles é Charlotte, que virou Cissy, que é e pronto, acabou. Outras respostas não foram tão convincentes assim. Tem os furos e aquilo que a gente não sabe, se é furo ou é história mal contada. Então, como eu disse no vídeo número 4, vai ter um vídeo em que nós vamos comentar o motivo de PLL ter tantos furos assim. Por que a gente acha que a série tem tantos furos? Ok? Então, próximo vídeo, nós vamos falar sobre o motivo que nós acreditamos que faz com que PLL tenha tantos furos assim. Tá? Então, caso a gente não tenha falado sobre furos, caso a gente tenha deixado passar algum furo do 610 ou alguma questão que nós não comentamos, tal, que vocês perceberam, deixem nos comentários lá no blog desse vídeo. Se vocês perceberam algum furo, tem alguma dúvida, qualquer coisa em relação ao 610, em relação às respostas, em relação aos furos, ficaram na dúvida, tal, deixem nos comentários lá no blog, ok? Porque a partir do próximo vídeo nós vamos comentar
mais sobre a série e sobre questões que não necessariamente são do 610, ok? Então, qualquer comentário, qualquer dúvida, sugestão, reclamação, deixem nos comentários lá no blog, que daí a gente responde, lê, conversa com vocês, ok? Então, até próximo vídeo.